A paz do Senhor, Shalom. Muito obrigado por você ter clicado aí no canal. Peço a você que deixe seu like, dê o seu joinha. É muito importante para que o canal possa continuar crescendo e o canal continue aí passando a verdade para vocês. O nome desse canal é Falando a Verdade, tá bom? E eu vou gravar hoje aqui o terceiro vídeo falando da minha saída da IPDA. Talvez para muitos não tenha importância, mas para muitas pessoas que já estão assistindo tenha muita importância, porque nem todo mundo tem a coragem de vir aqui falar a verdade. Por isso que o nome desse canal é Falando a Verdade. Pois bem, eu vou falar aqui algumas coisas do sistema da IPDA que muitos não falam. Eu vejo muitos pastores aí gravando vídeo, falando que saiu, porque a doutrina está acabando, porque isso, porque aquilo. Mas eu quero falar o que acontece por detrás do bastidores, ou seja, o que acontece através da diretoria dessa igreja. Quero deixar bem claro que os membros, as pessoas que congregam, as pessoas que estão aí, que são pessoas que trabalham, que dão testemunho, que talvez não sabem o que acontece com os pastores de verdade, porque o que a diretoria faz dessa igreja? Eles, quando tiram um pastor, né, seja ele um diácono, seja ele um cooperador, porque na Deus Amor ali todo mundo é pastor, na verdade é essa, tá? A verdade é essa, todo mundo ali é pastor. Então o que acontece? Está dirigindo a igreja, ele pode ser cooperador. Você entende? O que é um cooperador? Ele não é separado de diácono e nem é consagrado a pastor, ele é um cooperador dirigente. Ele pode dirigir uma sucursal, ele pode dirigir uma congregação, ele pode dirigir até uma setorial, mas ele não é separado, ele depende de alguém para levar a ceia lá na igreja dele, se ele não for separado da pastor. Mas para muitos ali, muitos membros não entendem que aquele irmão que está ali, que não é separado, né, ele é cooperador. E agora já existem também pastores, como sempre existiu, diáconos. Eu fui a diáconos, fui pastor da Deus Amor por muito tempo também, dirigi várias igrejas. E o que acontece? Vamos falar dos bastidores que vocês vão entender melhor. Bom, os membros não sabem o que acontece, muitos membros não sabem, e muitos sabem e não dão a mínima, né? E quando eles tiram um pastor de dirigir uma congregação, uma setorial, o que eles fazem? Eles começam a defamar. Quem é que defama? Por exemplo, na Deus Amor, na IPDA, como é chamado agora, né, o Templo da Glória de Deus, eles levantaram conselheiras. Quem são essas conselheiras? São mulheres que muitas estão despreparadas. Eu acompanhei por muito tempo, eu sei o que eu estou falando. Muitos não sabem nem escrever direito, não sabem nem escrever, nem fazer cálculo. Inclusive, tinha uma conselheira que ia na IPDA que eu dirigi, que era uma sucursal. Não vou falar aqui o bairro nem o nome do lugar, eu tenho um próprio testemunho que eu dirigi lá, tá bom? Para não manchar lá o nome da igreja. E essa irmã não sabia escrever Belfor Roxo, né? Ela não sabia escrever, eu tive que soletrar para ela. Como é que pode? Uma conselheira não sabia fazer relatório. E o que são essas conselheiras? Por que eles intitularam conselheiras? Porque conselheiras são conselheiras do cofre da igreja. Elas não são conselheiras espirituais. Porque elas chegam na igreja, chegam com a cara feia, com uma cara fechada, tá? E como é que funciona isso? Como é que começou isso? Por quê? Quando o missionário Davi Miranda era vivo, chegava muitas cartas, muitos fax denunciando os pastores. Mas eu vou explicar como é que isso funciona. Um dirigente de setorial ou um dirigente da sede sucursal, que agora é chamado de sede sucursal, e sede setorial e congregações, né, que é chamado agora anexos. Eles que dirigiam as congregações, como eu dirigi sedes, sucursais, né? E o que acontece? Chegava muito fax, e ali então eles não sabiam mais o que fazer. Por quê? Vou explicar por quê. Eu sei que no meio de pastores, não estou aqui criticando pastores, sempre de 10 pastores tem 5, 6 que roubam, né, a igreja. Mas vamos botar que 5 não faz isso, mas por causa daqueles 2 ou 3 ou 4 ou 5 que fazia,
os que estavam ali, né, naquela gestão, pagavam um pato também, por causa dos 5 ou 6 que faziam coisas erradas, tá? Então, o que acontece? Então, começaram a levantar essas conselheiras. Agora, eu vou explicar o que acontece de fato. Eu comecei a analisar uma coisa. As tesoureiras da Deus Amor, as financeiras que trabalham na congregação e que trabalham na setorial, na sucursal, o que elas fazem? O pastor chega para assumir a igreja, tá? E ele já tem um grande esquema. Eu vou revelar uma coisa aqui que muitos nunca revelou. Tem um grande esquema ali. E esse esquema que tem, o que é esse esquema? É um esquema diabólico. Por exemplo, eles são tão viciados em fazer coisa errada, tá? E tem tesoureira que é tão viciada em fazer coisa errada, que quando chega um pastor que não gosta das coisas erradas, ela começa a querer quebrar o cara, tá? Ela começa a querer armar para queimar o cara. E como é que acontece isso? Muito bem. Eu vou explicar falando da minha pessoa, não quero aqui manchar a imagem de ninguém, tá bom? Eu vou assumir a responsabilidade, agora é minha. Não vou falar o lugar, eu tenho prova, tenho testemunho. E nem o nome, aonde eu dirigi no Rio de Janeiro, tá? Que foi a última sede que eu passei. E ali tinha uma irmã tesoureira. Quando chegamos na igreja para assumir, a igreja estava completamente quebrada de membros, e ali tinha muitos membros. O cara chegou a dizer para mim, que estava lá o pastor, cujo era solteiro, já sou assim meio contra, né? De um pastor ser solteiro para dirigir a igreja, eu acho que tem que ter mulher para poder conduzir o rebanho, tá? Nada contra quem é solteiro, tá? E o que aconteceu? Eu chegando ali, eu cheguei para trabalhar, para ganhar almas, né? O nosso trabalho é espiritual. E eu falei, quantos membros tem nessa igreja? Ele, 180. Quando eu fui pegar a ficha, né? Ali constava que tinha 180 no relatório da ficha de membros, mas quando eu fui ver, tinha menos de 30 membros, não tinha nem 40. E aí eu chamei a minha esposa e fiz uma reunião com os obreiros da igreja, da sucursal, dirigi essa sucursal, e essa sucursal comandava muitas igrejas, eu fiquei responsável por muitos anexos. Então eu fiz uma reunião com os obreiros da sucursal, dessa igreja que eu dirigi, e falei, poxa, irmão, tá acontecendo alguma coisa, porque ele falou que tinha 180 membros, mas não tem quase ninguém. Aí a gente começou a trabalhar, aí começou a vir muita alma, e entrar muita oferta. Voltou dizimista, voltou mais ofertante, começamos a ganhar almas, né? E o que acontece? O que eu descobri nessa sucursal? Eu descobri uma coisa interessante. A conselheira, que diz que é conselheira, que de conselheira não tem nada, porque conselheira para mim é que dá conselhos. Ela chegou ali para fazer o relatório, que era fechado todo final do mês, e ela vinha, e tinha vez que vinha 2 vezes, mas ela vinha. E eu comecei a observar uma coisa, a minha sala era do lado da sala da financeira. Aí eu falei, irmã, por que a senhora joga aqui essa ficha aqui todinha, né? Esses dízimos aqui, tá tudo anotado aqui, mas por que ali na sua sala tem uma ficha que é o bloco de nota de dízimo, que é a mesma numeração dessa aqui, dessa folha aqui, é igual essa aqui? E ela não soube explicar, ela ficou nervosa, ela era meio escurinha, ela ficou assim, pálida demais. E a minha esposa e alguns irmãos que estavam ali comigo, alguns obreiros, ficou olhando para ela, e ela, sem saber o que falar, disse, não, pastor, eu falei, não, pega lá que eu quero dar uma olhadinha, porque o número tá, mesmo número, é a mesma ficha. Aí que caiu a casa. Por quê? Por que caiu a casa? Porque ela pegou, foi na gráfica e fez o mesmo número direitinho, montou aquilo ali, e a conselheira que estava com ela, que toda vez que acabava a contagem, minha esposa é testemunha e tem pessoas que são testemunhas, elas desciam junto e a tesoureira, junto com a conselheira, iam num ponto. Eu vou levar ela no ponto. É nessa que ia no ponto que elas começavam a treta, entendeu? Tá? A treta estava ali, na ficha dos dízimos. E eu falei para minha esposa, tem alguma coisa errada aí, a gente vai descobrir. Descobrimos, porque Deus não deixa nada encoberto que não seja revelado. E ali então,
eu comecei a pensar, poxa, se essa pessoa está fazendo uma coisa errada aqui, vai acabar sobrando para quem? O pastor, né? Fui até a Setorial do Rio conversar com a conselheira, presidente responsável pelas contagens de todo o Grande Rio. Ela era responsável das conselheiras do Grande Rio, que ia até para outros estados. Então, o que acontece? Entrou aqui e saiu aqui. Eu tenho tudo gravado. Aí, eu vi que não estava adiantando. Liguei para São Paulo várias vezes, falei com a secretária do doutor Marena. Ô, seu Marena, diretor da Deus e Amor, parabéns para o senhor, tá, que não me atendeu. Olha, muito obrigado, tá? E nada de me atender. Nem comigo queria falar. Irmão, depois que eu descobri isso, do dia para a noite, tá? Do dia para a noite, essa irmã que era tesoureira da igreja, não sei se é ainda hoje, quando eu saí de lá, ela estava lá. Ela foi na sede setorial do Rio de Janeiro, dizendo que ia pegar um livro de dízimo, porque alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Ela sabia que a casa ia cair, tá? E eu vi ela pegando na bolsinha, tá? Embaixo do sovaco dela, ela saía com a bolsinha, pela câmera eu vi. E ela botava tudo que entrava na livraria, tinha uma irmã que já jogava ali dentro, já era tudo combinado. E um dia ela subindo, nós pegamos no flagra. Foi aí que eu liguei para a Setorial do Rio, para tentar resolver esse assunto com tudo provado, com tudo, mostrei para a pessoa responsável, mostrei para a conselheira do Rio responsável, e ela não fez nada. Por que não fez nada? Porque, vou falar uma coisa aqui, desculpa a expressão, que ela tinha rabo preso com a tesoureira, ou seja, a tesoureira molhava a mão dela, ou seja, eu não tocava em oferta, não fazia nada de errado, mas fulano tinha que fazer. Então, eles não gostam de pessoas honestas. Eles gostam de pessoas desonestas, irmãos. Pessoas desonestas. Eu fiquei nesse ministério 25 anos. Olha aí, isso é uma das podridões que tem na IPDA. Outra podridão que eu vou revelar aqui, tá? Não sei se vai ficar muito longo o vídeo, vai ficar muito comprido, mas eu vou falando por detalhe, a gente vai aí colocando no canal, tá? Lembrando aos irmãos que eu não estou aqui para degrenir ou manchar a imagem da pessoa, ou destruir a imagem, né, da pessoa. Eu quero aqui sempre estar falando a verdade e não manchar a imagem da igreja. Quem é a igreja? Não é a placa Deus e Amor. A igreja somos nós. Aprenda isso. Onde você está aí é denominação. Você não é igreja, tá? Onde você congrega aí não é igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja, tá? A denominação é IPDA, é Deus e Amor, é o tempo da glória, as congregações, as sedes setoriais e sucursais. Nós somos igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, para não deixar mais assim longo o vídeo, vamos lá. O que aconteceu? Ela pegou e foi de conchavo com a Setorial do Rio, que é a conselheira responsável delas. E a irmã que fazia a minha contagem, que era a contagem da igreja, não minha, mas da igreja, ela foi trocada, a conselheira que vinha fazer a contagem. Eu sei o nome dela, ela foi até tirada do ministério. E o que acontece? Veio outra, e já estava tudo armado cerco para me arrebentar, irmão. Por quê? Quando você descobre a fossa, vai fedendo. Aí vai dizer onde? No pastor da Setorial. E o pastor da Setorial já estava mandando mensagem para mim: olha, fulano, através de ciclano, se você não molhar a minha mão, eu vou te quebrar. Se fulano, olha, fulano está falando, se você molhar a mão, para você entender, todo mês tem que levar um dinheiro para o Setorial do Rio. Vamos supor, eu sou do Rio, né? Então a minha igreja é sucursal em tal lugar, e eu tenho que todo mês tirar um dinheiro. Como que eu não sei? Porque a gente não pode tocar em dinheiro. Eu nunca fiz isso, levar dinheiro para corrupto. Jamais. Eu trabalho e sempre trabalhei. Aí eu não fazia isso, então foi uma luta. Aí começaram a me perseguir. Então a sujeira dessa igreja não está nos membros. A sujeira dessa igreja está nessa diretoria que não apita nada. São tudo comandado, são tudo pago para ser comandado. Porque os sérios mesmo, eles tiraram. Como o pastor Antônio Ribeiro, que eu trabalhei com ele no ginásio Pedrão. Pergunta o pastor Antônio Ribeiro se eu cobrei uma moeda
para ficar lá com o meu carro quebrado. Meu carro enguiçou em cima da serra de Teresópolis e eu fiquei lá com o carro quebrado uma semana. Pergunta ao Antônio Ribeiro quando ele me ofereceu uma ajuda e eu falei que não queria, e eu ajudei a evangelizar o morro lá onde teve aquela catástrofe, lá em cima, onde desagou aquela tromba d'água. Muitas pessoas morreram lá. Foi logo após esse acidente, estava lá com os pastores trabalhando, tá? Ralando para ganhar almas. Eu tenho até vídeo que eu comprova que eu estou lá, eu fiz até o posto volante. Eu não pedi nenhuma moeda, ele me ofereceu uma ajuda, eu falei, eu não quero, eu estou fazendo por amor a obra de Deus. Então, vocês estão perdendo muitos homens de Deus, diretoria. Vocês estão perdendo muitas pessoas que amam as almas. Nem todo mundo é ladrão. Outra coisa que eu vou falar aqui, se vocês chamam as pessoas de ladrão, por que vocês não prendem? Prova que a pessoa está roubando. Eu tenho 25 anos de igreja, aí só com vocês. E com Jesus eu tenho esses 25 anos também. E por que vocês não provaram até hoje, como eu, como outros que saíram, que a gente rouba a igreja? Por que vocês são covardes? Eu tenho gravado, quando eu fui na Setorial do Rio, eu tenho gravado, eu tenho prova, eu tenho testemunha, eu tenho gravado em áudio, tá? Eu liguei o microfone áudio, coloquei dentro do meu paletó, e a conselheira, que vocês já quebraram ela, tá? Eu sabia que ela ia ser quebrada. Ela mesmo falou para mim, pastor Reinaldo, o senhor não está disciplinado, o senhor não está punido no ministério. Eu falei, qual é a acusação? Nenhuma. Vocês só estavam me trocando, sabe para quê? Para implantar a nova ordem mundial. A nova era da família Miranda. A nova era do Regenere. Né? Vocês só querem jovenzinho, né? Não tenho nada contra jovem. Vocês querem colocar aquilo que apraz para a igreja, que é de fato melhor para vocês. Vocês estão ricos já, vocês estão milionários. Assalaria os pastores que trabalham de verdade. Tem congregações que entra 12, 13 mil reais. Você não dá uma moeda para a pessoa que está lá ralando. Já pensou você plantar uma horta? Aí no final do mês, a horta é sua, né? Aí no final do mês chega lá alguém que você nem conhece e leva aquilo tudo. Vai tirando, deixa uma folha de alface para você. Já imaginou? Jesus não faz isso não. Jesus paga direitinho. Jesus abençoa aqueles que trabalham. Porque Jesus falou assim, digno é o obreiro do seu salário, aquele que trabalha. Mas vocês são muito ruins. Vocês estão pagando com a moeda que vocês estão dando de troca. Entendeu? Vocês estão pisando em pessoas que vocês nem conhecem direito, vocês não querem nem saber dessas pessoas. Então a corrupção está aí. E não vai acabar. Ainda continua a corrupção aí dentro. Tá? Caixa 2, quando eu dirigia o campo, eu vinha denúncias de congregação para me resolver, e eu resolvi, eu passava para o setorial, não, resolve aí. Os pastores, tudo com caixa 2, a maioria, fazendo 2 livros de dízimo, chave de cofre, carregam chave de cofre no bolso. Tá cheio, tá pensando que acabou? E eu combatendo ali, me ameaçando, sendo ameaçado de morte, para agradar vocês, e o que eu levei? No final das contas, um pezinho no traseiro, pum! Mas sabe quem me quebrou? Foi a máfia da IPDA, foi os corruptos da IPDA. Mas eu estou de pé, eu não caí não, continuo de pé, porque quem me levantou não foi o homem, foi Deus. E eu estou aqui hoje falando a verdade, porque tem muitos pastores com depressão, muitos pastores doentes, que vocês não estão nem aí, vocês não estão nem aí. Eu tenho um filho especial, vocês nunca deram uma fralda para o meu filho, vocês nunca perguntaram se eu precisava de um psicólogo. Pode percorrer todas as igrejas que eu dirigi, todas as tesoureiras que eu peguei, estava roubando a igreja, e eu consertei tudo. E vocês foram lá, bum, vamos tirar o pastor Reinaldo. Então, vocês não queriam isso? Como vocês estão tirando muitos irmãos honestos, e muitas irmãs honestas, porque sabe o que vocês acostumaram a fazer? Colocaram mulher para trabalhar com homem. Isso não se faz. Homem casado, ficar conversando com mulher, antigamente, homem na Deus Amor era tesoureiro do pastor, não era mulher. Olha quantos adultérios, olha quantas quedas, olha quanta destruição, olha quantas igrejas estão fechando porque vocês estão trabalhando errado. Tá? E a corrupção continua. A corrupção continua. Então, irmãos, foi assim que eu saí da Deus Amor. No meio de muita gente ruim, eu passei uma luta com a minha família, fui até o final, dei a minha palavra,
mas eu não resisti mais e pedi a Deus a direção. E eu saí com meus próprios pés, através da oração, da revelação de Deus, e eu saí para não pecar contra Deus. Até ameaçado de morte eu já fui nesse ministério. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma sede para dirigir, agora é sucursal, não pode falar sede, que a tesoureira me ameaçou de morte, ameaçou minha família, porque ela estava fazendo coisa errada na igreja e ela queria que eu deixasse ela fazer aquilo, porque o sistema de Deus Amor é assim, é sujo, é sujo, é sujo. Os filhos da Débora vão para restaurante cantar música, tá, mundana, ninguém fala nada. Os filhos da Débora usam bermuda, ninguém pune, agora tiraram até o RI. Não estou julgando, quer liberar a bermuda? Libera, não tenho nada contra a bermuda. Não tenho nada contra, a roupa não vai salvar, o que salva é o caráter, o que salva é o amor ao próximo, é a fé em Cristo, é mandamento. Mas agora, não estou falando nem 10% do que eu sei, mas no próximo vídeo eu vou falar. Deus abençoe, curta aí, se inscreva no canal, dê essa força. Tamo junto, pastores, vocês que saíram, que Deus abençoe vocês e os irmãos que estão aí dentro, os membros, que Deus abençoe vocês. Tá? Vocês conhecem o trabalho do pastor Reinaldo, vocês que congregou conosco, vocês sabem que a gente trabalha com seriedade. Deus abençoe e fica na paz.